Doutor, a gente queria saber como que é a cirurgia para hérnia de disco cervical. Tá. É, Primeiramente, vou explicar para que serve a cirurgia de hérnia cervical. Voltando a o que eu já disse praticamente todos os vídeos, né? A cirurgia da coluna, ela sempre tem que ter esses três objetivos: descomprimir o sistema nervoso, realinhar e estabilizar. Então, isso eu sempre vou falar quando me perguntarem para que serve uma cirurgia. Então, na, na coluna cervical, o que acontece? A mesma protrusão, a mesma hérnia que se forma na lombar vai se formar na cervical. E por uma questão de movimentação e anatomia, as protrusões e as herniações acontecem na região posterior dos discos, e é onde está o canal medular, né? Então, quando existe uma hérnia cervical, ou a raiz nervosa é comprimida, ou a medula nervosa é comprimida. Qual a diferença? A medula é parte do sistema nervoso central, é uma extensão do cérebro. Então, é um tecido extremamente delicado e sensível. A raiz nervosa é uma extensão, né, do sistema nervoso central, mas é considerado o sistema nervoso periférico. Então, ele tem uma tolerância maior à compressão, uma resistência maior, vamos dizer assim, né? Então, como que ela é feita? Quando acontece essas herniações, a gente precisa retirar o disco. O disco, uma vez lesado, protruso, extruso ou degenerado, que está causando essa compressão nervosa, ele precisa ser retirado. Não tem outra mágica, não tem remédio, não tem fisioterapia. Deu sintoma neurológico na coluna cervical, é mandatório a descompressão. Por quê? Porque o sistema nervoso não tolera muito tempo compressão. Então, pode causar lesões medulares, que é a mielopatia, com perda de força, perda de mobilidade, e pode acontecer a radiculopatia, que é a dor nos braços, formigamento nas mãos. Então, quando tem sintoma neurológico em doença cervical, é mandatório a descompressão. Então, diferentemente da região lombar, o acesso à coluna é muito mais fácil pela frente do que na lombar. Na lombar é o contrário. O acesso anterior é muito mais complicado, tem mais vísceras e precisa de um acesso, de um cirurgião de acesso, um vascular para deslocar as estruturas vasculares e abdominais. Na cervical, não. O acesso é muito simples, é feito pela frente, na região cervical, e a gente só um pequeno cortezinho na altura do disco que vai ser abordado, né? E a via posterior, por trás, ela existe? Ela existe. Quando? Quando a doença cervical discal ela é multissegmentar, quando tem mais de 2 discos, 3 discos ou 4 discos degenerados, então é aquela doença multissegmentar, né? Na qual a abordagem anterior vai agregar uma manipulação cervical muito grande, e eu vou te explicar quais são os problemas de fazer um acesso muito extenso na região anterior da coluna. Então, em casos com vários discos, mas com pressões multissegmentares, a tendência é de fazer uma descompressão por trás, né? E quando tem 1 ou 2 ou até 3 discos, a cirurgia pela frente é muito melhor, né? Então, falando da técnica anterior, o acesso, a gente fala, ele é reto faríngeo, a gente acessa a porção atrás da garganta, que é a faringe. Então, a gente acessa por trás. E como que é feito isso? Afastando a traqueia e o esôfago, que está na frente aqui. Não tem muita dificuldade. Existe um caminho natural entre a traqueia e a carótida, que é a artéria que passa aqui. Então, se eu pegar uma pessoa magrinha e apertar com bastante força aqui, eu consigo encostar na coluna com o dedo, eu sinto. Então, existe um caminho natural aqui, né? Qual que é o problema dessa técnica? Como eu mexo na retofaringe, atrás da garganta e atrás das pregas vocais, o pessoal antigamente falava cordas vocais, mas o termo correto são as pregas vocais. Existe uma chance de causar rouquidão ou disfonia no paciente, e essa é a principal complicação que eu preciso falar para o paciente. Esse risco existe, ele é baixo,
mas existe, porque eu mexo atrás das pregas vocais e vou afastar a traqueia. E nesse afastamento a gente pode causar um dano permanente no nervo laringeu, que é o que leva à mobilidade das pregas vocais. Então, essa é a grande complicação. Outra complicação que pode ter também é a disfagia. O que é a disfagia? A dificuldade para engolir. O doente fala, sai da cirurgia e fala, eu estou com dificuldade para engolir, alguma coisa. Isso também é pela manipulação das estruturas aqui do esôfago. Tem alguns nervinhos que a gente tem que preservar aqui, que às vezes ficam na frente da alça cervical. São nervinhos que inervam a musculatura extrínseca da deglutição, que também tem que ser preservados. Mas eles são muito fininhos, assim, vamos dizer, da espessura de um fio de cabelo, que às vezes ele nem aparece, está entremeado a gordura e acaba sendo lesado durante a cirurgia. Então, são complicações potenciais, tá? Complicações raras do acesso anterior são lesões medulares, radiculares, porque a medula e os nervos estão atrás da coluna. Quando eu chego na coluna, chego no disco, eu vou retirar o disco e a última coisa que eu vou ver é a medula e o nervo lá atrás. Então, é muito seguro, eu coloco isso como complicações raras, tá? E nesse tipo de cirurgia, o monitoramento neurofisiológico, que é o potencial vocado, é fundamental. Tem que ser utilizado, porque da mesma maneira como o ALIF, a gente já comentou em outros vídeos que aquela distração do segmento pode causar lesão medular e lesão radicular, na cervical isso é muito mais evidente, porque na região lombar a medula ela já terminou, ela termina lá em L1. Então quando a gente mexe lá embaixo, 4, 5, a gente só tem nervinhos da cauda equina, então ele tolera uma distração maior. Na cervical não, na cervical qualquer tipo de distração a mais do que o permitido, eu já posso causar uma paralisia permanente no doente e nesses casos são graves, pode ser paraplegia ou até tetraplegia. Então, eu preciso ter esse monitoramento neurofisiológico. E quais são as indicações? Então, as indicações são basicamente a dor cervical crônica, não é qualquer tipo de dor cervical dia que a gente vai estar operando, vai ter que fazer estudos, né, de clínicos e de imagem, né? E nesses doentes que têm essas dores crônicas, né, por compressão radicular ou medular, e que falhou no tratamento conservador. Aquele doente que já tentou de tudo, fez fisioterapia, tomou remédio e fala, doutor, estou 1 ano que eu estou com dor, eu acordo com dor, durmo com dor, já não tem mais vida, então ele está à base às vezes, de remédio. Então, é esse tipo de caso onde houve falha de tratamento. Ou os pacientes que chegam com esse sintoma, mesmo que por um período curto de tempo, chegam no meu consultório, mas já tem algum sinal neurológico. Já tem uma atrofia muscular, uma perda de força, uma perda de sensibilidade. Nesses casos, com sintomas neurológicos, a cirurgia está indicada também. Então, não é somente o tempo. Tem que esperar 1 ano para ver se sara. Não. Nos casos em que não tem nenhum sinal neurológico. Com o sinal neurológico, aí esquece tratamento conservador, né? Já vai para a cirurgia. Já a cirurgia está mais indicada, né? E o resultado, normalmente no pós-operatório, é muito rápido, né? O doente sai da cirurgia, o mais comum é eu escutar assim, o doente, quando eu estou dando alta, lá no dia seguinte, fala, doutor, parece que tinha uma pessoa... Sabe quando na piscina, você está na piscina e você põe uma pessoa sentada aqui no seu ombro? Ou uma mochila pesada? Ele fala, doutor, parece que tirou aquela mochila de mim. Então, aquela dor irradiada para os ombros, aquela dor que vem para a nuca, aquilo desaparece no dia seguinte da cirurgia. É uma coisa interessante de se ver. A descompressão, a melhora é imediata, né? Agora, quando ele tem sintomas neurológicos, perda de força, atrofia, perda de sensibilidade, a melhora já é mais gradual. Dependendo do grau de lesão, às vezes você só estaciona o problema. Você não permite uma recuperação. O sistema nervoso tem uma capacidade de regeneração muito baixa, praticamente nula. Então, o objetivo é sempre tratar o doente antes de ter o problema, não após ter o problema. Porque eu já falo, se deixar ter uma paralisia, uma tetraplegia, uma lesão, uma atrofia muscular, quando operar, você vai melhorar desse ponto aqui só. Não vai ter um ganho funcional maior do que você já teve. Então, o objetivo é operar antes da lesão, antes de ter a lesão. Então, aqui, vamos mostrar
de uma forma bem simples como que é o procedimento. Então, quando faz a cirurgia pela frente, a gente faz um cortezinho aqui, normalmente de 2 ou 3 centímetros, na altura do disco que vai ser abordado. Esses pontinhos são só para marcar a linha média, porque como eu vou cobrir todo esse paciente com o campo cirúrgico, eu preciso ter uma orientação. Então, normalmente eu marco a linha média e marco o limite lateral do acesso, que é esse músculo aqui, o esternocleidomastoideo. Então, eu faço uma linha marcando o ponto que vai ser abordado. O tamanho da incisão depende de quantos discos eu vou abordar. Se for um só, eu faço uma incisão pequena. Se for 2 discos, um pouquinho maior. 3, eu já marco lá no raio-x uma incisão do tamanho que vai me atender os 3 segmentos, né? Então, eu tenho que prezar a qualidade da técnica também com a estética, né? Então, não adianta fazer uma incisão bonita e ter dificuldade intraoperatória, né? Uhum. Então, aqui é para mostrar, esse é o caminho que a gente faz. E a única coisa que a gente corta mesmo é a pele. Depois, aqui dentro, tudo é afastado, né? A gente com o próprio dedo, com um algodãozinho, uma gazezinha, vai afastando, achando o caminho e coloca um afastador exatamente como está aí, para mostrar, né? Aqui a figura, na verdade, a gente não fica com essa visão oblíqua, né? Na verdade, a gente fica com uma visão aqui vertical mesmo. A gente empurra a traqueia bastante para o lado de cá, para ficar com uma visão aqui reta, né? Vertical. Uhum. E por isso que, às vezes, pode ter a paralisia do laringeu, se afastar por muito tempo, afastar por muito tempo a traqueia, a gente acaba podendo permitir essa lesão. Então, voltando ao que eu tinha dito no início. Quando se aborda muitos discos pela frente, afasta demais a traqueia. E é nessa hora que a gente dá a chance para ter lesão do laringeu e a rouquidão e a disfagia. Então, por essa razão, quando a doença é multissegmentar, a gente às vezes aborda por trás. Quando é poucos segmentos, 1, 2, até 3, a indicação pela frente é melhor mesmo, tá? Então, essa é uma das indicações. A outra é a questão da curvatura. Quando a curvatura do paciente ela é perdida, então o doente está com a cervical reta ou ela está invertida, está com cifose, né? O doente está com a coluna para frente, a cirurgia pela frente é melhor, porque eu também corrijo, realinho essa coluna, não só descomprimo e estabilizo, mas eu consigo um realinhamento da curvatura. E quando eu tenho a curvatura preservada e muitas compressões, a gente faz a descompressão por trás. Então, aqui é só para ilustrar, afastado toda aquela musculatura, as estruturas da traqueia, a gente retira o disco, com uma broquinha igual aquela do dentista, a gente lixa a vértebra, porque a degeneração do disco, ela causa um remodelamento ósseo. Então, o disco, a vértebra, fica toda irregular. Então, eu preciso lixar, aplainar aquela vértebra para encaixar a prótese, porque ela vem moldada reta. E, às vezes, o platô da vértebra é todo irregular. Então, eu aplaino com essa broquinha, além de tirar aqueles esporões que, né, são osteófitos, que o pessoal fala, são um bico de papagaio. Então, aqueles esporões ósseos também causam compressão. Então, com essa broquinha eu já faço esse remodelamento ósseo para descomprimir e, ao mesmo tempo, permitir que a prótese se encaixe de uma maneira anatômica certinha no local do disco. Então, para não deixar isso aqui vazio sem nada e essa coluna vai desabar, ela vai deformar, eu preciso de algum calço ali, né? Então, por isso que tem os implantes que são iguais os que a gente já viu em outros vídeos para coluna lombar, o ALIF, o TLIF, só que eles são feitos anatomicamente para a coluna cervical. Então, depois eles são colocados aqui e dentro dele a gente coloca também o enxerto, normalmente na coluna cervical, o sintético. Por que o sintético? Porque o espaço é muito pequeno, é 1 centímetro quadrado, então a formação óssea ali é muito rápida, então garante uma fusão óssea aí acima de 95%. Então é muito bom o implante sintético para a coluna cervical, garante uma artrodese muito boa. Aqui mostrando uma foto então intraoperatória. Aqui são aqueles afastadores já afastando. Do lado aqui de cima do vídeo, estou mostrando onde estaria a traqueia e o esôfago, afastado aqui para cima, protegendo o esôfago, e aqui afastando
da porção inferior, afastando o restante da musculatura e da carótida. E eu fico com essa visão vertical do disco, né? Como o espaço é pequeno, a gente precisa fazer o acesso olhando com microscópio. Então, essa foto aqui não é visão microscópica. Quando eu estou retirando o disco lá de dentro, eu coloco o microscópio para amplificar, para magnificar a minha visão e conseguir tirar os esporõezinhos de osso lá atrás, os osteófitos, com bastante segurança, porque nesse momento eu estou pertinho da medula do paciente, então eu preciso ter uma visão melhor. E aqui já é após a retirada do disco com o implante colocado no lugar do disco. Ele já está colocadinho ali. Essa pecinha, então, que a gente vê é o implante. É o implante. É a gaiolinha ou cage cervical. E aqui é o resultado final. Então, a gente hoje em dia usa sutura que é reabsorvível, a gente não precisa nem depois tirar ponto. Então, o pós-operatório é tranquilo, o doente vai para o quarto, se alimenta no mesmo dia. E o que todo mundo pergunta, doutor, dói? Não, essa cirurgia, ela, como não tem corte por dentro, é só afastamento, não tem dor. O doente reclama, no pós-operatório é um desconforto para deglutir, como se tivesse engolido um comprimido grande, ou se tivesse uma espinha de peixe, ele fica com essa sensação aqui atrás, que dura alguns dias, mas já logo consegue se alimentar, dor mesmo no pescoço, atrás, aqui na cervical não tem nada, e aquela melhora daquela sensação imediata, do formigamento, da irradiação no braço, e aquele peso nos ombros e na nuca e na cabeça, toda aquela dor, ele fala já, imediatamente já some. Alguns pacientes até falam que a mobilidade melhora, estava sentindo, nossa, doutor, eu não tinha perda de força, mas parece que agora, parece que meu braço está mais forte, ele sente mesmo a sensação de que está recuperando, né? Então, a recuperação é muito rápida com a descompressão. Aqui nessas imagens é para mostrar vários tipos de implantes que tem para substituir o disco, né? Então, tem dois tipos, o de artrodese, que é que faz a fusão óssea, e os que permitem a mobilidade, né? Que é a artroplastia, que é a substituição do disco, é o disco artificial. Aqui não, aqui é o cage para fazer a fusão óssea. Eu posso comentar depois qual é a diferença dos dois. Então, aqui, esse buraquinho é onde coloca o enxerto, e esses dois ganchinhos são tipo dois anzóizinhos ou âncoras, que são fixadas entre a prótese e a vértebra, para ele não sair. Aquele mesmo conceito que a gente já comentou do Alif, que o implante sozinho, sem nada fixando, ele pode migrar. Esse aqui é um outro tipo, que ao invés de ter a âncora, ele tem dois parafusos, um para cima e um para baixo também. E é questão mesmo de marca, não tem muita diferença assim, de resultado, né? A gente pergunta, doutor, qual que não? Esses em si, no geral, têm o mesmo resultado, né? Aqui é uma foto do intraoperatório mostrando esse lado aqui é a porção onde está a traqueia do paciente, o esôfago. A gente pode ver aqui um pouquinho do esôfago aqui. E isso aqui, já me perguntaram, isso aqui é uma gordura retofaríngea. Então, aqueles pacientes, esse é um paciente gordinho, então aqueles pacientes que roncam, que tem o pescocinho gordo, a gente vê isso daqui, essa gordura que fica entremeada. Então, esse aqui já era um paciente roncador. Então, essa gordurinha estava sempre entrando no campo ali, me atrapalhando. E a gente tirou dois discos, e aqui dá até para ver a âncora aqui, ó, duas âncoras, uma para cima e outra para baixo, que foi colocada para prender o implante no corpo vertebral. E essa outra imagem é do disco artificial. Então a gente coloca esse implante e ele não vai promover a fusão das vértebras, vai permitir um movimento. Então esse tipo de implante, ele só serve para doente jovem que tem ainda disco alto, preferencialmente um disco, tá? Não pode ser mais de um, né? Tem que ser um só. E não pode paciente idoso, mais de idade, com disco baixo, achatado, até porque os implantes de disco eles são altos. Então, se tiver muito achatamento, ele nem entra. Então, já ouvi história de colegas que quiseram colocar 2, 3 desse num doente idoso e chegou lá na hora, não entrava no paciente. Aí foi uma correria de ter que pedir outro na hora. Então, tem que ter cuidado. Não são todos os doentes que
que tem essa indicação. E, na verdade, os meus pacientes que me procuram, a grande maioria tem lesão discal, crônica, então é difícil achar um que tem um disco bom ainda, que precisa de cirurgia para colocar uma prótese discal. Então, muitos chegam já, doutor, eu quero fazer aquele que não trava a coluna. Mas aí eu vejo lá o caso dele, tem 2, 3 segmentos achatados e com bastante osteófise que não tem nem indicação. Então, é difícil às vezes colocar isso na cabeça do doente, que às vezes não dá para fazer o que ele quer, mas sim o que está indicado, né? Aqui é um exemplo que foram feitos 3 discos, né? O paciente tinha 3 discos achatados e foi utilizado aquele implante que tem 2 ganchinhos, um para cima e um para baixo, 2 anzóizinhos ou 2 âncoras, né? E ele tem esse pontinho marcador aqui para a gente saber onde ele começa e onde termina, né? Imagina se eu coloco um maior do que cabe e aqui atrás é a medula nervosa. Então, se você colocar um grande, pode provocar um acidente e aí o acidente aqui é uma paralisia irreversível. E aqui é para mostrar aquelas curvas do potencial evocado que o médico fisiologista fica vendo durante a cirurgia. Então, aqui é a amplitude da curva. Então, quando ele dá um choquinho no paciente, ele vê a amplitude. Então, quando você faz a cirurgia, é uma amplitude antes da cirurgia é uma amplitude pequena. Aí descomprimiu, ele faz o teste, na hora ele vê que a curva é maior. Então teve um ganho de potencial e na hora ele já vê a melhora. Ao mesmo tempo, ele fica fazendo uma eletromiografia. Então qualquer encostadinha que eu dou na medula ou no nervinho ali, ele já vê um sinalzinho no computador ali. Fala, doutor, está tendo um abalo, toma cuidado. Então me dá uma segurança que não é somente na hora de fazer a distração do segmento, é durante a cirurgia. Eu consigo saber se estou mexendo muito perto, estou machucando o nervo, estou chegando muito próximo na manipulação. E eu tenho a vantagem hoje em dia, de monitorar o nervo laringeu durante a cirurgia. Ele também coloca um eletrodo no tubo e que fica encostado no nervo. Então, durante a cirurgia, ele vai testando o potencial do laringeu. E se começar a cair, porque não é assim, afastou, já cai na hora. Não é assim que acontece. É uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Então, a gente faz primeiro um afastamento da traqueia, aí ele testa. Eu falo para ele, testa para mim. Ele, não, tá normal, a laringeu normal. Aí eu continuo a cirurgia. Daqui a alguns minutos, 10, 20, 30 minutos, ele testa de novo. A laringeu tá ok. Se ele começar a perceber, olha, deu uma diminuída no potencial, aí eu faço um teste. Eu solto o afastador, solto tudo, falo, testa de novo. Ele, nossa, melhorou. Aí o que eu faço? Eu tomo cuidado de reposicionar meu afastador, afastar um pouco menos, testa de novo. Aí ele testa. Não, agora está legal, o potencial mantém assim. Né? Então, me dá uma segurança para mitigar danos ao laringeu também. Porque imagina, você trata um paciente com dor cervical, dor no braço, e ele sai disfônico, não consegue falar, fica rouco. Então, assim, é uma preocupação muito séria que a gente tem com essa questão da rouquidão, né? E essa é a principal complicação da cirurgia anterior, é a rouquidão. Então, é um cuidado que a gente tem. Eu não faço a cirurgia sem esse tipo de monitoração, tá? Esse aqui é um ponto importante. Uhum. E aqui todo mundo me pergunta bem, por isso que eu pus essa fotografia. Como é que fica meu pescoço? Porque a mulher, elas são, né, vaidosas, ficam com receio de ficar com cicatriz. Então aqui é para mostrar que quem está olhando essa foto, às vezes tem que fazer um pouco de esforço para ver onde está a cicatriz. A gente tenta esconder a cicatriz nessas pregas naturais que tem na coluna, na pele, né? Então a gente tenta, se o segmento bater com isso aqui, a gente faz inclusive o corte em cima dessas pregas naturais, né? Que são, vamos dizer, cicatrizes naturais, né? São as pregas da pele, a gente tenta fazer. Então, esteticamente fica muito bom a cicatriz. Então, você tem, às vezes, fazer esforço para ver. Tem doentes que vêm comigo de outros médicos, que perderam o contato. Não, eu vim só fazer uma revisão, saber como é que está. Aí eu operei, às vezes eu tenho que tirar o óculos, né? Ver de perto, agora eu estou vendo essa cicatriz. Para achar, fica bem bonito, né? O aspecto. Então, em termos de estética, o doente pode ficar tranquilo. É bastante, fica bem estético o procedimento. E doutor, quando o paciente volta a ter uma vida normal? Então, essa pergunta todo mundo faz para mim. A cirurgia cervical é muito rápida. Eu falo para o doente que 7, no máximo 10 dias, ele pode voltar à vida normal. Por que 7 dias, doutor? Porque o paciente está com um ponto aqui, né? Mesmo que ele não está aparente, é um ponto interno,
Se você começar a movimentar muito, aquele pode abrir, né? Dar uma deiscência. E imagine se der uma deiscência. Lembra que eu contei que aqui, tirando a pele, o acesso é direto? É um caminho, é uma avenida, né? Daqui direto para a coluna. Então, o que eu menos quero é uma deiscência de pele no pós-operatório. Porque aquilo ali é uma porta de entrada, uma infecção que vai direto para a coluna. Imagina se eu tiver uma infecção, né, no sítio cirúrgico. Isso é muito grave. Então, eu falo para o doente, espera pelo menos a pele fechar para começar a se mobilizar, sair de casa, movimentar, tomar um cuidado. Fechou aqui, eu libero o doente, pode dirigir, pode fazer as atividades normais, atividade física, desde que não pegue muito peso com os braços, para não forçar muito, pelo menos nos primeiros 15 dias, mas o resto da vida é normal. Então é muito rápido, até porque a melhora sintomática é praticamente instantânea. No dia da cirurgia ele já acorda sem a dor. Soltou o nervo e a medula, a melhora é imediata da dor e daquela radiação, da parestesia, do formigamento. Doutor, mostra pra gente a prótese de disco e os cages. Vamos lá então. Lembrando, né, que a prótese de disco, que é esse daqui, ele substitui o disco, é um substituto artificial que preserva o movimento. Como a gente pode ver aqui, ele faz esse pequeno movimento mesmo. Ele simula a flexão e a extensão do segmento vertebral. Ele tem esses ganchinhos aqui, bem pequenininhos, que eles servem para impactar no osso e permitir a fixação na superfície óssea. E ao mesmo tempo, se você olhar aqui, tá bem nítido, ele é granulado. E esses grânulos são de titânio. Eu já cheguei a comentar em outros vídeos que o titânio tem a propriedade de osteointegração e osteoindução. Então, com o passar do tempo, o osso vai grudar de uma maneira tão intensa aqui nessa superfície que isso aqui não vai mais sair do lugar. E vai permitir o movimento daquele segmento. Tá? Então, é uma opção a se preservar o movimento, é a prótese discal. Né? Esses outros dois são exemplos dos queijos que fazem a fusão óssea, né? Fazem a artrodese. Esse daqui, por exemplo, é de titânio também. Então, ele tem essa vantagem de ter a superfície em titânio e que faz o mesmo efeito do que eu expliquei aqui, de aumentar, acelerar a osteointegração. Então, ele vai se aderir ao osso muito mais rapidamente. E tem esse espaço aqui, que é para fazer a colocação do enxerto. A gente normalmente usa o enxerto sintético mesmo. Coloca aqui o enxerto para o segmento de vértebra de cima se fundir com o de baixo. E enquanto a fusão óssea não acontece, que demora aí de 4 a 6 meses, a gente tem que prender de alguma maneira. Então, é colocado um parafuso em cima, na vértebra de cima, né? E outro na vértebra de baixo, para que esse implante não migre, não saia do lugar enquanto o doente estiver mexendo, estiver vendo a vida normal. Esse outro aqui tem a mesma propriedade desse. A diferença é que ele é de um material diferente. Ele é um plástico, é o PIC. E a desvantagem do PIC é que ele não faz a osteointegração e não faz a osteoindução nenhuma. Não tem nenhum tipo de reação com o osso. Então, a gente depende da artrodese só nessa porção aqui de dentro, onde é colocado o enxerto. Então, ele tem uma superfície um pouco menor de fusão óssea, tá? E a vantagem desse tipo de implante é porque é mais barato, né? Então, o plástico, o PIC, ele é infinitamente mais barato do que o titânio. Então, a fonte pagadora nunca vai querer esse, vai querer sempre esse. E tem o mesmo princípio de colocar o parafuso, ou nesse daqui ele é híbrido, eu posso escolher o parafuso de uma âncora. Aí você me pergunta, por que tem dois? É uma questão não somente de gosto do cirurgião, mas de praticidade. Então, a âncora, ela é muito mais prática de se colocar do que um parafuso. Porque um parafuso colocado na vértebra, para entender, da mesma maneira que a gente põe um parafuso na parede. Primeiro a gente faz um buraquinho menor, para depois
colocar o parafuso. Então a gente faz uma broquinha e coloca o parafuso depois. Você não tem como colocar um parafuso na parede sem fazer o furo. Aqui é a mesma coisa. Eu não tenho como colocar esse parafusinho aqui, ó. Eu não tenho como colocar esse parafuso na vértebra sem fazer um furo antes. Então eu tenho que fazer 2 passos, tá? E na hora de fazer o furo, eu tenho um risco de eu quebrar a vértebra, fazer um furo maior do que o parafuso e perder essa oportunidade e ficar sem o parafuso. Então, tem esse risco. Então, a âncora, qual é a vantagem? É que, como ela é pontuda, eu não preciso de fazer esse passo, eu só simplesmente coloco de uma vez. Ela já fura e já fixa ao mesmo tempo. Então, é um conforto e ele dá 2 opções para o cirurgião, de poder escolher entre a âncora e entre o parafuso. O problema da âncora é que, em casos que estão muito degenerados, discos muito achatados, existe uma esclerose óssea e o platô da vértebra fica endurecido. E esse endurecimento do platô vertebral, ele causa uma dificuldade em colocar essa âncora. Então, às vezes você bate e a âncora não entra. E isso pode dar uma lesão no paciente, lesão medular. Então, nessas horas a gente prefere, então, fazer um furinho com uma broquinha que vem junto e colocar o parafuso. Então, muitas vezes na hora eu quero usar a âncora e não consigo. Eu vejo que está duro, não está entrando, não. Então, vamos colocar o parafuso. Então, é uma opção a mais, essa de ter a âncora ou o parafuso. Mas, no final, faz o mesmo efeito e não tem, assim, grandes vantagens para o paciente no final.